Estamos aqui mais uma vez para deixar uma reflexão para o teu coração, executando o livro de Mateus, capítulo 27, e a começar do 42, que diz assim: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, deixa agora da cruz e creremos. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama. 43, porque disse: sou filho de Deus. Meus amados irmãos, Jesus, ele veio cumprir uma missão aqui nesta terra, e a missão que ele veio fazer aqui, ele cumpriu a sua missão. Jesus fez milagres, fez maravilha, mostrou a diferença do certo para o errado, mostrou o caminho de luz, mostrou um caminho de paz. Como mencionei, ele fez muitos milagres, curou muitas pessoas, ele operou maravilhas na face da terra. Mas você pode me perguntar, mas por que você separou esta palavra? O que você está querendo dizer com esta palavra sobre salvou os outros, no 42, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos. Com estas palavras, de tantas coisas que o Senhor tem feito, eu quero deixar uma meditação para o teu coração, porque muitas das vezes alguém olha para mim, para você e diz assim: será que esta pessoa é de Deus? Será que realmente ele tem o Espírito Santo? Será que Deus realmente é com ele? Por muitas das vezes pegam a minha e a tua situação para dizer assim: olha aí a situação dele. A situação dele não é tão favorável. Eu poderia crer que Deus é com ele se ele tivesse um carro, se ele tivesse uma casa, se ele tivesse riquezas. Eu poderia crer nele até se ele tivesse uma grande posição dentro da igreja. Eu ainda poderia crer que Deus é na vida dele. Mas eu e você não precisa se preocupar tanto com isso, porque quando Jesus estava ali, cravado naquela cruz, os fariseus hipócritas, ele zombando de Jesus com covardia, porque a zombaria a Jesus, referindo-se a Jesus, é uma covardia. E principalmente ali, presencialmente, observando aquela cena, vendo a fragilidade de um corpo humano, sem saber que Jesus era o Rei dos Reis. Foram pessoas religiosas que seguiam a Deus, pessoas que alcançavam a resposta de Deus. Mas esta passagem bíblica me reflete e me leva a refletir sobre a nossa vida. É mesmo assim. As pessoas olham para nós e vê que Deus é na nossa vida se a gente tiver muita coisa, ou se a gente puder fazer muita coisa por nós mesmos ou pelo próximo. Imagina uma pessoa numa situação doente e uma pessoa chega lá e diz assim: olha, se Deus é contigo, que Ele te cure. Aí eu creio que Ele é contigo.
Isso é uma covardia, porque a pessoa que faz isso, ela não acredita no poder de Deus, não acredita no amor de Deus. Imagina uma pessoa que está passando por uma crise financeira e a outra chega e diz assim, olha, se Deus é contigo, que Ele te livre. Ou seja, vai só crer que Deus é naquela vida se Deus livrar aquela pessoa. Isso não pode. Isso é antiético. Porque, meus amados irmãos, cada um leva a sua vida com Deus de uma forma que venha agradá-lo. Que ao findar de tudo aqui, vemos ver que somos sim merecedores do céu. Porque verdadeiramente Jesus ele não morreu naquela cruz por uma pessoa, ou melhor se referindo só pelaquela pessoa que está criticando. Jesus ele morreu por milhões, milhares e milhares de pessoas que já viveu, que vive e que ainda vai viver nesta terra. Pois o seu amor, ele chega nas gerações, chegou na minha também e chegou na sua que está ouvindo esta palavra. Nós temos um Deus muito grande para lutar por nós. E se Deus não fosse com a nossa vida, como diz a palavra, o inimigo já teria nos devorado ainda estando vivos. É isso mesmo que você ouviu. Se Deus não fosse conosco, o nosso adversário já teria nos devorado vivo. Ou seja, ele não suportaria a gente. E mesmo assim, vivo, eles já teriam nos devorados. Então o povo olhava assim para Jesus, sabendo, meus amados irmãos e irmãs, que Jesus ele fez tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas e ainda olhar para aquela cruz e dizer, se tu és filho de Deus, desce daí que a gente vai crer. Você acha que Jesus ele ia descer daquela cruz para mostrar só aquela pessoa, justificar aquela pessoa que realmente ele é o Rei dos Reis? Claro, não tenha dúvida que ele tinha poder para fazer isso, mas ele não fez porque ele não queria mostrar só aquela pessoa. Não era o tempo dele mostrar ali. E poderia ser até uma perca de tempo, porque uma coisa eu aprendi nesta vida, que quem é o coração duro, é um coração duro. Quem é um coração mole, é um coração mole. Sim, chega o tempo que Deus quebra o coração duro, Deus quebra, mas se for duro, ele permanece sendo duro. Até ter uma intervenção de Deus. Então Jesus, ele não desceu daquela cruz, não. Deus falou que seria o terceiro dia que ele iria ressuscitar. Mas assim é na minha e na tua vida. Não chegou o tempo, muitas das vezes, na minha e na tua vida. E alguém diz, não, mas não é com ele não. Deus não é com ele, Deus só vai ser com ele, eu só creio que Deus é com ele quando acontecer isso. E você, na sua subconsciência, sabe que Deus é contigo. Que ele não te deixou, que ele não te abandonou. Que mesmo que a carne por momentos reinou, mas você buscou, deixou e Deus ele fez.
Então não ligue com críticas de que Deus não é com a tua vida. Porque a gente não pode estar perdendo tempo com o que as pessoas pensam e falam de mim e de você. A Bíblia, ela é uma força tremenda em suas palavras. No Salmo 140, o salmista diz: livra-me, ó Deus, dos homens maus. Guarda-me dos homens violentos, que pensam mal no coração continuamente. Veja que palavra. O salmista Davi foi muito perseguido, foi muito humilhado, muito criticado, muito apontado. E ele disse essas palavras: livra-me, ó Senhor. O salmista Davi sabia que só Deus podia livrá-lo das condenações do adversário, o meu e o teu adversário, quer penetrar a nossa mente para que nós venhamos viver cativos, tristes, cabisbaixos, sem fé, sem gratidão, sem amor, sem paz. Ai, meus amados irmãos, ouvintes, tem sido o Senhor para ti uma alta ajuda? Faça-se esta pergunta. Tem sido o Senhor contigo nos momentos mais difíceis? Faça essa pergunta para você. Tem sido Ele um amor de pai, um amor de mãe, um amor de irmão, ou até mais do que isso? Tem Ele te abençoado? Tem Ele sustentado a tua alma, a tua mente? Faça essa pergunta. Porque se todas essas perguntas forem que eu fiz forem sim, então Ele é na tua vida. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Muitas das vezes em suas palavras, Paulo falou: guarda a tua consciência. Veja que palavra maravilhosa. Paulo mandando a gente guardar a nossa consciência. Por quê? Porque alguém vai chegar e vai nos afrontar e dizer que Deus não é comigo e que Deus não é contigo. Precisamos entender que no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 diz: fostes comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Veja que palavra maravilhosa. Nós fomos comprados com um bom preço. Imagina, ou melhor, imagine você se o Rei dos Reis não viesse à Terra.
para se entregar naquele madeiro, naquela cruz. Essa hora, a minha e a tua alma já estaria perecendo sem socorro de Deus. Em Romanos capítulo 8 e 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Um motivo claro que eu e você devemos suportar as perseguições, suportar as tentações ali naquela cruz. Quando os homens falaram isso, talvez ele gritou a Jesus e disse: desce daí da cruz. Se Deus é contigo, aí a gente vai crer. Talvez eles gritaram para Jesus escutar. Mas de acordo com esta palavra do livro de Romanos, Jesus ele pensou assim: vocês não sabem onde é a minha glória. Porque, meus amados irmãos, não vai se comparar. A gente já vive uma vida na terra de tribulação, de perseguições, de muitas coisas, crises. Mas lá no céu só será glória. Se eu e você bem soubéssemos, nós agradeceríamos a Deus até mesmo pelas tribulações, pelas perseguições, pelas lutas. Porque nada vai se comparar com a glória que vai ser revelada para mim e para você. Temos a Bíblia para nos orientar como nós devemos agir. Devemos andar segundo os caminhos que Deus nos orientou que andássemos. Muitas das vezes sim, pensamos que Deus está em silêncio, como diz aqui no livro de Salmos 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cale nem te aquietes, ó Deus. Veja que palavra maravilhosa. O salmista, em suas dificuldades, ele implora ao Senhor e diz: Senhor, não fique em silêncio. Só quem já provou o silêncio de Deus sabe o quanto o silêncio de Deus ele dói. Que muitas das vezes a gente quer uma resposta para para as situações que a gente passa. E o silêncio de Deus se torna algo tão difícil. Mas também no silêncio o Senhor está trabalhando. No versículo 40, o salmista estava mais calmo, mais tranquilo, porque na nossa vida é assim. Uma hora nós estamos bem,
outra hora nós estamos bem mal. Diz aqui o Salmos 40: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja, esperei, mas ele não disse que só esperou. Ele disse que esperar já é difícil, né? Mas ele disse: eu esperei. Esperei com paciência. Tem hora que a gente tá assim, tão leve, tão calmo. Mas tem horas que para levantar da nossa cama, para fazer o nosso alimento, se torna algo tão difícil. Para tomar um banho, para escrever alguma coisa, ler a Bíblia, louvar, orar. Tem esses momentos. Eu já li um livro aonde eu não me recordo qual, mas essas palavras não me saíram da mente. Onde diz: quando a gente está bem, né? As coisas estão assim favorável, é o tempo da gente recarregar as baterias, fazer estoque de fé. Veja que palavra maravilhosa. Tem pessoas que quando tudo está bem, ela não faz esse estoque de fé. Aí quando bate a dificuldade, ela fica no vazio, porque não fez o estoque de fé. Se estamos bem, graças a Deus, não estamos no leito de um UTI, não estamos, né, acamados, não estamos sofrendo é, tanta guerra financeira, porque tem pessoas que estão passando pior do que a gente. Se não estamos assim, vamos fazer o estoque de fé. Um dia o jovem ele estava bem, depois ele estava mal. Aí ele disse: eu não quero ler a Bíblia, não quero louvar, não quero fazer nada. Mas ele estava com o telefone dele e ele gravava as pregações dele no telefone e jogava e botava na internet, enviava para a internet. Aí ele disse assim: eu não tenho força, né? Agora, mas quando eu estava bem, eu me lembro que eu fiz uma pregação, que eu trouxe uma meditação em áudio. Aí ele foi lá e botou aquele áudio. Meus amados irmãos e irmãs, aquele moço escutou aquela palavra e aquela palavra foi força, foi entrando, foi entrando, foi entrando. Sabe aquela palavra de Ezequiel? Foi dando vida, dando vida, dando vida. Como ossos com ossos se juntaram. Que maravilha. Então vamos buscar fazer estoque da fé. Porque enquanto no Salmos 40 o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, em outros salmos que eu li agora há pouco foi os Salmos 80 e alguma coisa que eu li. Foi o 83. Ele disse, no 40 ele disse: esperei com paciência. No 83 ele disse: ó Deus, não esteja em silêncio. Aí ele diz mais: não te cale nem te aquiete, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumultos e os que te aborrecem levantam a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Ele estava passando por uma situação, porque o epígrafe diz: súplica pela preservação da nação. Foi uma súplica. É uma maravilha. A palavra do Senhor, ela é tremenda. Passamos por momentos muito difíceis na nossa vida. Uma hora nós
derruba um gigante, e outra hora nós se derruba os gigantes e estamos sendo aplaudidos, mas outra hora a gente se encontra dentro de uma caverna. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi, ele derrubou os gigantes, as pessoas aplaudiram, até as mulheres de Saul disse, Saul feriu Saul feriu 10.000, se não me engano, me falha a memória, mas Davi feriu milhares. Mas depois o salmista, ele teve que correr para a caverna, porque o seu inimigo estava querendo tirar-lhe a vida. E assim é na minha e na tua vida. Uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos mal. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, diz assim: E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ainda o segredo é sempre ouvir a voz de Deus. Pessoas que não escutam a voz de Deus estão fazendo besteiras, uma grande besteira com a sua vida. Porque a única saída que nós temos é nós obedecemos a voz de Deus. Mas tem pessoas que dizem assim, eu não quero saber mais, eu não quero viver esta vida para mim, de sustentação, não quero viver mais esta vida. Um dia desse eu passei ali na esquina e tinha um homem que ele tinha aceitado a Jesus. Não na esquina, mas depois que ele aceitou a Jesus, ele se afastou. Aí eu passei naquela esquina e eu vi ele com 2 garrafas de bebidas alcoólicas. E eu olhei para aquela situação e disse, nossa. Aí eu perguntei assim, qual era o tempo que estava melhor? Era o tempo que ele estava na igreja ou o tempo que ele estava no mundo? Porque para mim, eu que sei o caminho da verdade, o tempo melhor que ele estava vivendo era o tempo que ele estava na igreja. Mas, meus amados irmãos, pasme, mesmo assim, ele afastado, ele estava feliz com aquelas 2 garrafas de bebida em suas mãos. Tinha amigos ao derredor, tinha um carro para transportar aquele homem para outro lugar. Então o diabo, eu posso te falar assim, está invertendo as coisas. As pessoas estão aceitando a Jesus e o diabo está dizendo aí, tu agora não está bem, tu agora está mal, tu não está mais aquela pessoa feliz, tu estás mais triste, tu não estás tão alegre. E começa aquela pessoa a dar ouvido à voz do adversário. Mas não é. Jesus, ele veio para o que era o seu, mas os seus não o reconheceram. O povo amaram mais as trevas do que a luz. Nós já fomos, meus amados irmãos, pelo menos eu, já fui uma pessoa vazia, uma pessoa sem luz. Hoje eu sou uma pessoa que as pessoas olham e elogiam. Diz, nossa, aquele menino conseguiu permanecer, conseguiu manter a fé, conseguiu manter a postura, mesmo diante de tantas dificuldades que eu já ouvi falar, que aquela pessoa passou, mas ele ainda conseguiu manter a postura, está de pé, inabalável, parece que nada atingiu. Porque essa sensação é uma sensação que as pessoas precisam olhar, observar e ver. Quando nós, meus amados irmãos, obedece a palavra do Senhor,
as coisas começam a mudar também. Mas quando não obedecemos a palavra do Senhor, as coisas também estão errado. Então, não nos preocupemos com o que o povo irá falar. Porque as pessoas bem sabem quem nós somos. Eu costumo dizer que eu quero ver o forte. Aquele que se diz forte lutar pela salvação. Às vezes a pessoa bebe, às vezes as pessoas fumam, às vezes as pessoas têm amigo, vive, para você ter a noção, vive mais de 50 anos longe de Cristo. Você olha e diz, nossa, como é que essa pessoa conseguiu esse tempo todinho viver essa vida, esse tempo todo longe de Jesus? Eu queria ver o forte, se ele é forte mesmo, na presença do Senhor. Então, para mim, esta pessoa, ela não tem sido forte como tem que ser. Porque para mim, o forte é aquele que permanece lutando contra as dificuldades espirituais que venham nos abater na fé em Cristo, lutando pela salvação. Porque nesses 40 anos, se essa pessoa tivesse morrido, iria direto para o Arde, lugar de sofrimento, para o inferno. Então essa pessoa não tem sido forte como tem que ser o forte. Então, quero ver o forte aceitando a Jesus. E para você vê muitas pessoas que se dizem fortes no mundo, porque ele disse, muitos entram pela porta larga. Então essas pessoas são tudo pessoas fracas, pessoas de coração fraco. Porque até a palavra de Deus fala sobre isso. Pessoas de coração fraca. Deus falou em suas palavras, dizendo ao povo que vocês me abandonaram, vocês são pessoas de coração fracos. Tem isso na palavra de Deus. Então precisamos ser fortes, inabalável. A palavra de Deus, ela é uma maravilha. E estamos diante de uma luta travada. Precisamos focar na presença de Deus. Não só clamar pelo Senhor quando as coisas vão bem. Então essa é a reflexão que eu deixo. Para mim é a tua meditação. Que Deus nos abençoe. Amém.